Capítulo 431 Motor Mundial. O antigo clone de sangue de Noah apareceu serenamente em seu mundo natal, acima dos vastos mares azuis enquanto ele respirava fundo e olhava para o seu entorno. Ele absorveu a calma quando seu corpo começou a descer para o mar, movendo-se a uma velocidade tal que em apenas alguns segundos já conseguia ver as luzes brilhantes de um continente subaquático que era a Nova Atlântida. Ele observou a mistura futurística única de magia e tecnologia que os Atlantes e os Tritões mostravam, o apelo de tais estruturas retornando para ele enquanto ele fazia uma nota mental para ter uma área inteira no mundo espiritual construída de forma semelhante. A sua presença já foi sentida no momento em que se aproximou do continente subaquático, sendo que há algum tempo havia enviado uma mensagem telepática já flutuando no mar iluminado com um grupo de Atlantes e Tritões para recebê-lo. Ó grande benfeitor, temos tudo pronto. Aquele que estava na vanguarda, o ser que continuou atuando como mestre do oceano nos últimos meses, curvou-se para Noah enquanto apontava para um enorme compartimento quadrado que brilhava com linhas rúnicas azuis e douradas. Antes de se teletransportar para cá, Noah enviou uma mensagem telepática ao mestre do oceano para que um dos motores mundiais que havia terminado de ser criado estivesse pronto para ele levar para seu próprio uso, e o mestre do oceano entregou quando Noah pôde sentir a natureza imaculada, flutuações de algo poderoso no compartimento quadrado. Ele acenou com a cabeça em direção ao Ocean Master enquanto falava. Posso, ora, é claro, este é um dos nossos mais recentes que funciona ainda mais suavemente, algumas alterações feitas nas sobreposições de runas que permitem que o fluxo de mana seja distribuído uniformemente e ainda mais rápido, alcançando o resultado de distorção espacial em um tempo muito mais curto prazo. O mestre do oceano falou com uma expressão confiante enquanto Noah avançava, acenado com as mãos e abrindo o compartimento quadrado enquanto um tesouro circular que parecia ter constantemente linhas rúnicas movendo-se sobre ele brilhava resplandecentemente. O World Engine, um tesouro único que foi criado pela combinação de tecnologia e magia pelos Atlantes. Permite a distorção espacial de um mundo inteiro e requer a permissão e cooperação da vontade do próprio mundo antes de poder ser operado. O usuário deve estar com o World Engine no núcleo mais interno do mundo-alvo antes que ele possa ser ativado. Uma descrição que previa exatamente o que fazer com o motor mundial flutuou na frente de seu rosto enquanto ele assentia, agitando as mãos enquanto todo o compartimento quadrado contendo o motor mundial entrava em seu espaço expansivo. Trabalho incrível, como sempre. Mal posso esperar para ver que outras inovações você apresentará. Ele deu um leve sorriso para os Atlantes que podiam sentir a esmagadora asa de seu poder, o mestre do oceano curvando-se novamente enquanto falava. Tudo o que pudermos fazer para ajudar. Informe-nos se pudermos ser úteis a qualquer momento. Noah acenou com a cabeça em direção ao mestre do oceano enquanto dava outro olhar para o mundo subaquático futurista em contínua expansão ao seu redor, sua figura desaparecendo depois disso enquanto ele se dirigia para o mundo dos magos. No momento em que ele saiu, enormes suspiros e respirações de alívio como bolhas dos Atlantes e Tritões, pois parecia que eles poderiam finalmente respirar após um encontro com aquela figura poderosa. Um dos Tritões virou-se para o mestre do oceano enquanto perguntava com uma expressão pálida. Senhor, tem certeza de que é o mesmo benfeitor? O mestre do oceano tinha um rosto relaxado enquanto olhava para seus subordinados e assentia, mesmo ele não sendo capaz de suportar completamente a aura avassaladora que o ser que acabara de desaparecer liberou. Não era que sua posição e poder estivessem transbordando livremente para todos verem, eles na verdade não conseguiam nem adivinhar em que reino estava seu benfeitor, já que seu corpo não liberava nenhuma flutuação de essência. O que os encheu de uma sensação avassaladora foram seus olhos. Sempre que ele olhava para eles, eles sentiam que seus olhos podiam ver através de tudo o que tinham, possuindo um nível de poder capaz de dizimá-los em um instante. A expressão relaxada no rosto do mestre do oceano só aumentou quando ele afirmou que eles haviam se aliado a um ser poderoso, suas forças nunca mais precisando temer por suas vidas novamente. Vamos! Quero ver se podemos terminar o navio de guerra plasma nas próximas semanas.
Assim que conseguirmos obter as inscrições corretamente, poderemos produzir muitas que funcionem rapidamente. Os inovadores da Atlântida retornaram ao seu reino subaquático enquanto realizavam seu trabalho. Seu benfeitor apareceu na superfície do mundo dos magos silenciosamente, seu corpo não liberando nem um grama de energia. O mundo dos magos era um enorme mundo primordial que continha bilhões de magos poderosos, sendo seu poder algo que muitas forças temiam no passado. Mas esse poder permaneceria para sempre no passado, já que sua organização mais forte foi dizimada há algum tempo. Atualmente, os habitantes do mundo dos magos sentiram uma sensação de perda, pois embora suas vidas estivessem gradualmente voltando ao normal, eles sentiram uma sensação sufocante em seus corações, pois nunca foram capazes de recuperar o senso de identidade como seres de um poderoso mundo primordial. Isto foi especialmente verdade quando os celestiais, aqueles responsáveis por realizar a dizimação de suas forças mais fortes em primeiro lugar, estavam descendo livremente em seu mundo enquanto pareciam estar ajudando as muitas forças e organizações dispersas a se unirem e trazerem de volta um primeiro-ministro ordenado. Mundo. Alguns dias atrás, um navio de guerra celestial que era um nível inferior a um navio de guerra primordial atracou nas terras centrais do mago, um grão-mestre que trouxe alguns discípulos celestiais que estavam apenas começando no estudo da lei do destino vindo junto enquanto ele também monitorou a evolução da situação do mundo magus. Este grande mestre era um celestial bastante poderoso no reino de expansão de domínio, seu poder ficando no meio quando se olha para as forças maiores que detinham o título de grande mestre entre os celestiais. Ele estava meditando serenamente no navio de guerra celestial enquanto a essência dourada o cercava, sendo usada lentamente enquanto tentava decifrar seu próprio destino e o daqueles ao seu redor. Neste momento, seus olhos se arregalaram. Do nada, ele descobriu que seu destino havia se tornado sombrio e obscuro, algo que ele nunca esperava. Uma expressão interrogativa passou por seu rosto enquanto ele se acalmava e tentava discernir o destino novamente, pensando que era algum tipo de erro. Sem o conhecimento dele, um agente do caos começou silenciosamente a perfurar o núcleo do mundo dos magos, sendo as próximas horas algo que todos os seres neste mundo dos magos nunca seriam capazes de esquecer. Fim do capítulo. Capítulo 432 O Mundo dos Magos. O clone de Noah foi coberto com a aura de origem única, bem como as técnicas de ocultação de maior que e maior que. Ele estava se movendo secretamente e tão bem escondido que ninguém conseguia descobrir nada sobre ele, quer estivessem procurando ou não. Seu corpo perfurou perfeitamente as camadas de terra no mundo dos magos enquanto ele se aprofundava cada vez mais. Suas habilidades eram tão hábeis que ele parecia estar voando através dos grãos de areia. Alguns minutos se passaram enquanto ele atravessava a terra, logo rompendo inúmeras camadas ao entrar na camada mais interna do mundo dos magos e ficar cara a cara com o núcleo do poderoso mundo primordial. Colchete que abre... colchete que fecha. O núcleo mundial foi inesperadamente pego de surpresa e nem sequer falou, sendo Noah quem tomou a iniciativa enquanto olhava para a massa circular rotativa de essência mística que permanecia como o centro de um mundo primordial. Peço desculpas por me intrometer, mas vim reivindicar algo que tornei possível viver ainda hoje. Ele falou brevemente enquanto se aproximava do núcleo mundial, o imenso poder místico que estava limitado pelas leis universais que liberou, não o afetando nem um pouco quando ele ouviu a resposta do núcleo mundial. Do que exatamente você está falando? Você ao menos sabe o que está enfrentando atualmente. Sim, será mais fácil se eu simplesmente compartilhar algo com você. Posso obter ajuda? Noah falou indiferentemente ao núcleo do mundo dos magos enquanto sua última frase foi dirigida ao seu sistema planetário. De Noah, uma manifestação de luzes que eram na verdade memórias foi liberada, aproximando-se da massa do núcleo giratório quando uma voz surpresa saiu. Tal coisa não deveria ser possível para uma entidade como você, o que é? Colchete que abre... colchete que fecha.
A informação que foi passada exclusivamente do sistema planetário para o núcleo do mundo dos magos como um nível chocante de silêncio seguiu-se, 5 minutos inteiros se passando enquanto Noah permanecia calmamente na frente do núcleo que soltou mais palavras. Isso porque a informação que acabou de ser passada para ele era sobre os planos dos celestiais para destruir completamente o mundo dos magos, e a intervenção de Noah que permitiu que este mundo continuasse vivo, mesmo tendo que perder suas forças mais poderosas. Foi você quem massacrou os seres que criei por tanto tempo. Sim, foi você quem salvou todo o resto, até eu. Sim, colchete que abre ... O que você quer fazer? Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Noah com essas palavras, dando um discurso que ele havia feito para muitos mundos antes, já que este não continha nenhum tipo de ameaça. Uma conexão? Depois por um tempo, o núcleo do mundo dos magos foi determinado enquanto pensava cuidadosamente, expressando algo que seria a maior preocupação para o empreendimento que Noah estava prestes a realizar. Se tudo o que você diz estiver correto, você estaria colocando a si mesmo e a todo o mundo em ainda mais perigo, já que os celestiais podem simplesmente vir e fazer o que quiserem, mesmo que essa conexão seja estabelecida com sucesso. Há também alguns deles neste mundo neste exato momento. Deixe-me me preocupar com isso, tenho o seu acordo. Colchete que abre ... Sim. Com a concordância do núcleo mundial do mundo Magus, os olhos de Noah brilharam enquanto ele esticava o pescoço e se preparava para começar. A primeira coisa que ele fez foi usar as habilidades de Maior que para discernir seu próprio destino e o destino de muitos seres no mundo dos magos. Um grande fluxo de informações invadiu seu cérebro, pois com o uso de ambas as habilidades absolutas que envolviam as leis supremas do destino e do caos, ele sentiu como se estivesse vendo ainda mais, a comparação de ver os dois lados da mesma moeda aparecendo em sua mente, enquanto ele sentia o destino brilhante e as auras do caos localizadas no mundo dos magos enquanto muitos planos fluíam em sua mente. Ele também puxou a adaga do tempo enquanto ela girava rapidamente na frente dele, usando a habilidade de intuição, enquanto ele previa muitas possibilidades dos próximos minutos, balançando a cabeça enquanto respirava lentamente, colocando-se na mentalidade certa, quando ele estava prestes a realizar um assalto ousado. Vamos fazer isso silenciosamente, por que não? Ele enviou seus pensamentos para o sistema planetário e para o núcleo do mundo dos magos como uma luz brilhante que significava uma conexão disparada dele e para o núcleo do mundo, um processo fantástico começando a partir do próprio Noah, um lindo círculo de sangue começou a se formar, espalhe-se com ele no centro. Ambos, Blood World, World Veil e Unique Origin, foram lançados simultaneamente enquanto poderosas técnicas secretas começaram a envolver todo o Magus World com extrema velocidade e precisão. Os seres do mundo sentiram apenas um leve tremor no início, e os mais poderosos sentiram uma essência avassaladora passar por eles enquanto o mundo de sangue e o véu do mundo lançados rapidamente cobriam todo o planeta. O grande mestre que estava meditando com uma expressão preocupada levantou-se rapidamente enquanto olhava para o céu, notando uma cor vermelha tomando conta dele enquanto seus sinos de alerta tocavam, descobrindo que grande parte de sua conexão com o mundo exterior e suas habilidades de destino estavam sendo prejudicadas. Ele pegou um medalhão enquanto se preparava para recordar os discípulos celestiais atualmente em movimento no mundo dos magos, percebendo que o que ele discerniu antes poderia não ter sido um erro, pois algo preocupante estava ocorrendo. Volte para esse Warsh. Shah. Estrondo. Silenciosamente e explosivamente, logo atrás do grande mestre celestial, a figura inexpressiva do antigo clone de sangue de Noah apareceu quando o reino de expansão de domínio foi atingido por um ataque furtivo. Vazio da desgraça iminente. Armagedon. Estrondo. Escuridão avassaladora, chamas terrivelmente ardentes, meteoros e caos irromperam e se aproximaram do grande mestre celestial quando a habilidade Void of Impending Doom do Agente do Caos e Armageddon de Maior que foram lançadas pela primeira vez. ... Fim do capítulo. Capítulo 433 Assassinando um Grão-Mestre.
O grão-mestre Lu estava meditando no navio de guerra celestial com uma expressão perturbada quando sentiu pela primeira vez as ondas de poder caótico passarem por seu corpo. Ele nem teve a chance de reagir. Um segundo depois de perceber que a energia que passava era uma técnica que cortava as comunicações do mundo exterior, um inimigo apareceu para atacá-lo do nada. Estrondo. Os céus choraram e a terra estremeceu no momento em que este ser avançou em sua direção, teletransportando-se extremamente próximo enquanto os sussurros de duas habilidades, Vazio da Perdição Iminente e Armagedon, eram ouvidos. Foi uma situação imensamente perigosa para o grande mestre, pois ele sentiu o peso do mundo inteiro caindo em sua direção, numerosas essências do caos convergindo ao seu redor enquanto ele via a formação de lanças do caos perigosas de todas as direções. Isso não era tudo como abaixo dele, o solo estava borbulhando e derretendo enquanto ocorriam erupções de fogo, seus sentidos indicando-lhe que acima deles, havia também numerosos meteoros aterrorizantes chovendo que já estavam destruindo o navio de guerra. Demônio! O rosto do grande mestre celestial estava cheio de imensa raiva e leve medo quando a aura dourada do destino irrompeu de seu corpo, optando por liberar o poder de seu domínio imediatamente para escapar desta situação perigosa. Estrondo. Rachadura. O impacto atingiu, a colisão e a repulsão do destino e o caos se espalhando, os destroços do navio de guerra destruído se espatifando no chão enquanto a terra ardente continuava a borbulhar e os meteoros se espatifavam. Era exatamente uma cena do que a habilidade descrevia como por quilômetros. Por aí, foi o cenário do Armagedon. O próprio grande mestre celestial tinha sangue vazando de seu ombro direito, já que a habilidade Vazio da Perdição Iminente não havia sido completamente evitada, mesmo seu domínio do destino espalhado não conseguiu impedir completamente os elementos destrutivos do caos. O grão-mestre Lu olhou para o inimigo que agora estava sob a opressão de seu domínio enquanto seus olhos brilhavam com esplendor, sentindo os elementos do caos rasgando seu ombro enquanto ele estremecia e cuspia furiosamente. Você se atreve a atacar furtivamente um grão-mestre dos celestiais. Suas palavras ressoaram com poder enquanto ele aumentava a produção de energia em direção ao seu domínio, numerosas linhas do destino aparecendo em seu corpo enquanto vibravam com poder. Em seu corpo, podia-se contar as linhas do destino girando em mais de 200.000. Ele olhou para o inimigo atacante que estava sendo derrubado por seu domínio do destino, seus arredores se iluminando com numerosos guardas impérios que logo se tornaram raios de luz e avançaram em sua direção rapidamente, transformando-se em uma armadura dourada, martelos e asas. O inimigo olhou para os ombros ensanguentados do grão-mestre com um rosto inexpressivo enquanto pronunciava palavras simples. Mandato caótico. Estrondo. Um campo de partículas de caos tornou-se aparente pela primeira vez quando começou a se espalhar descontroladamente, tentando o seu melhor para lutar contra o domínio do destino, enquanto uma armadura brilhante de escuridão envolvia o ser inexpressivo. A armadura brilhava chocantemente na escuridão enquanto em suas mãos, duas longas lâminas serrilhadas que liberavam energias caóticas permaneciam perigosamente. Nas suas costas, asas de escuridão devoradora irromperam em grandeza enquanto um cabo de guerra entre duas leis supremas acontecia. No ar, a batalha oposta entre o domínio do destino e o campo do caos liberado continuou, a força muito maior do ser liberando o domínio excedendo a pressão, mas o inimigo recém-blindado, cujo corpo palpitava com perigosas partículas de caos, estava segurando a pressão, enquanto ele permanecia forte. Noah olhou para o grande mestre que havia escapado de seu ataque com um ferimento grave, as 200.000 linhas do destino vibrando com poder fazendo-o se sentir um pouco sufocado, mas isso foi tudo. Isso porque ele próprio tinha mais de 100.000 linhas do destino e também tinha partículas do caos que ultrapassavam essa quantia. Sua figura segurou firmemente as lâminas serrilhadas escuras enquanto avançava como um raio de luz, as lâminas indo em direção à cabeça do grão-mestre. Criatura viu que caiu nas mãos do caos. Perece. Uma enorme lâmina da libertação perfurou os céus da paisagem agora apocalíptica, numerosas lanças do julgamento também descendo em direção a Noah enquanto ele as entrava e saía habilmente.
Parecia que não era caótico o suficiente enquanto seus olhos seguiam rapidamente a trajetória das lanças douradas e do grande mestre que estava gradualmente se curando com uma aura dourada, seus pensamentos se movendo para lançar habilidades ainda mais incríveis enquanto ele testava o que seria necessário para trazer abaixo um grande mestre. Portais do Terror. Portais do Terror. Rumble. Uma habilidade terrível foi lançada várias vezes, esta habilidade se tornou ainda mais aterrorizante pelo suporte triplo ao conjurar, que fez com que os portais fluorescentes liberando imensa destruição viessem em números de 3, aumentando rapidamente em número nos arredores à medida que mais de 50 portais do terror logo ocupou o grão-mestre que estava bem no centro. Aspas reticências aspas. Seu olhar estava pálido enquanto ele olhava para o número esmagador de portais de terror pulsantes dos quais ele sentia um pressentimento, seu coração apertando quando ele sentiu como se estivesse no centro direto de uma explosão. Boom! Hip! Os portais liberaram seus numerosos elementos desordenados e destrutivos, enquanto o ser que brilhava grandiosamente em ouro no meio era rapidamente ofuscado por uma variedade de cores coloridas, porém mortais. OOOOM. O espaço rachou e se reformou conforme as coisas se acalmaram gradualmente, Noah caminhando para frente enquanto adornado com o poderoso mandato caótico, que deixava cada parte de seu corpo agir como uma arma que liberava a essência do caos. Ele caminhou em direção ao centro de onde os numerosos portais haviam se reunido enquanto observava o espaço para se reformar, revelando o desfigurado grande mestre celestial dentro enquanto seu armamento impíreo estava esfarrapado e quebrado, faltando metade de sua mão direita enquanto ele olhava para Noah com um olhar aterrorizado. Você, Zing! Noah não perdeu tempo ao lançar Sever, a habilidade agora apoiada por suporte de raio multiplicativo, liberando numerosos raios de éter que passaram pelo corpo do grão-mestre e o cortaram em pedaços. Noah Enchant Blood Clone permaneceu impassível enquanto se aproximava da massa de carne que restava, seu olhar observando as linhas do destino quebradas que subiam do corpo deste ser poderoso e vinham em sua direção por causa do efeito de uma habilidade específica. Fati Stellar 5/5, uma habilidade de suporte que só é ativada quando um inimigo que é proficiente no funcionamento do destino se opõe ao guia indisciplinado e enfrenta sua morte. 12% da essência do destino que eles coletaram ao longo dos anos serão absorvidos pelo guia. Ele assistiu com olhos frios enquanto mais de 25.000 linhas do destino surgiam do corpo do grão-mestre celestial morto, a morte deste ser trazendo apenas um pensamento em sua mente enquanto ele se preparava para caçar qualquer outro celestial no mundo dos magos antes de fazer algo sequer mais espetacular. Ele usou devorar no corpo do grão-mestre morto apenas por hábito, redemoinhos de informações cruzando sua mente enquanto ele avançava, mas ele teve que parar enquanto a vida do grão-mestre Lu estava acontecendo em sua mente. Ele realmente encontrou informações que pertenciam a alguém que ele nunca esperava, a princesa da guerra, Athena. Ele parou brevemente enquanto examinava essa informação, seus olhos brilhando quando inesperadamente colocou as mãos em algo bom. Ele colocou essa informação no fundo de sua mente por enquanto, a tarefa à sua frente era crucial e sensível ao tempo, então ele continuou em frente, nem mesmo prestando atenção ao fato de que tinha acabado de derrotar um grande mestre na expansão de domínio. Reino, um ser que tinha mais de 200.000 linhas do destino. Morto e em menos de 1 minuto. O terror e a imensidão das habilidades constantemente aprimoradas nas numerosas árvores de habilidades que ele possuía só agora começavam a mostrar sua capacidade, suas possibilidades para o futuro eram algo que até mesmo Noah ainda não imaginava. Fim do capítulo. Capítulo 434. Um mundo primordial desaparece. No instante em que o grão-mestre no mundo dos magos morreu, quaisquer outros celestiais no mundo primordial enfrentaram destinos semelhantes quando Noah localizou silenciosamente suas posições e os derrubou. Ele estava mantendo as emoções fora enquanto se movia com um único objetivo que era extremamente sensível ao tempo.
Os poucos seres poderosos do mundo mago no renque da alma que ainda permaneciam vivos já sentiam as ondas chocantes de poder se espalhando onde o grande mestre celestial estava localizado, suas figuras só aparecendo depois disso quando viram a cena de destruição. Noah já havia se teletransportado de volta para a camada interna onde residia o núcleo do mundo dos magos, sua visão confrontada com a conexão recém-estabelecida enquanto a vontade do mundo dos magos passava por um processo semelhante aos mundos passados. Do choque com sua ousadia à violação das leis universais e à aceitação de que agora estavam todos no mesmo barco, esse processo passou rapidamente quando Noah puxou o compartimento contendo a máquina mundial. Preparar, ele enviou seus pensamentos para o núcleo do mundo quando o mistificador Word Engine começou a flutuar na frente de Noah, assumindo uma posição no meio dele e no núcleo do mundo magus. Vamos fazer isso. Uma afirmação veio do núcleo do mundo dos magos quando a pura essência do mundo começou a vazar dele para o motor do mundo, Noah simplesmente observando como ele realmente não precisava fornecer nenhuma energia, este planeta agora conectado às reservas de muitos e ter mais do que suficiente. Ainda assim, sua mana fluiu em direção ao motor mundial, pois o tesouro ainda precisava da localização de onde estava distorcendo este mundo primordial se eles não quisessem um movimento aleatório da estrela. Estrondo. Seus olhos se fecharam enquanto ele pensava no vazio do espaço não muito longe de seu mundo natal, o motor mundial que estava recebendo enormes quantidades de essência, tendo linhas rúnicas azuis movendo-se perfeitamente através dele enquanto se expandia e liberava uma energia única que começou a se espalhar por todo o mundo, a camada interna do mundo dos magos e mais longe. Era um novo tipo de energia com a qual Noah não estava totalmente familiarizado, apenas notando a essência espacial dentro dela enquanto essa energia envolvia todo o mundo dos magos, alguns terremotos se espalhando enquanto os habitantes sentiam uma enorme mudança ocorrendo. Se um ser que pudesse atravessar um véu do mundo, e um mundo de sangue, estivesse parado no vazio do espaço observando o mundo dos magos neste exato momento, eles notariam uma estranha energia espacial envolvendo o mundo inteiro como ele começou a parecer que estava se dobrando e, logo depois, desapareceu completamente do local onde estava. Perfeitamente, silenciosamente, poderosamente. Um mundo primordial inteiro desapareceu do nada, seres poderosos só descobriram essa informação chocante algum tempo depois. Na sétima estrela celestial, o ser que supervisionou a maioria das operações nesta estrela, o grão-mestre Ramiel, levantou-se de sua posição meditativa enquanto seus olhos brilhavam perigosamente. Uma superabundância de linhas do destino irrompeu em seu corpo enquanto seus olhos brilhavam dourados, seu uso de maior que foi feito de maneira extremamente especializada, confirmando as revelações chocantes em sua mente enquanto seu rosto ficava azedo. Ele abriu a boca enquanto soltava uma voz poderosa que percorreu a sétima estrela celestial. Um grão-mestre foi assassinado no mundo dos magos. Deixe todas as tarefas para trás e chegue lá o mais rápido possível. Esteja preparado para a batalha. WAA. Um comando chocante reverberou nos ouvidos de cada grande mestre celestial da sétima estrela celestial enquanto muitas figuras douradas de grandes mestres se moviam sem um segundo de demora, seus corpos se teletransportando para enormes warship.ips que foram ligados instantaneamente e começaram a disparar da estrela cintilante, ou outros saltaram para portais estabelecidos que se conectavam a mundos próximos ao mundo dos magos sobre os quais os celestiais dominavam. Da sétima estrela celestial, numerosas luzes douradas dispararam enquanto Prime Warship.ips de tamanhos variados irromperam com velocidade máxima. O grão-mestre Ramiel foi o primeiro a se mover no momento em que terminou sua chamada de mobilização enquanto se movia chocantemente através do vazio do espaço, sozinho e sem o uso de um navio de guerra, mas sua velocidade foi várias vezes mais rápida enquanto ele disparava a velocidades que pareciam ultrapassar a luz. No vazio do espaço, as rupturas continuaram a se espalhar enquanto ele avançava. Este monstruoso grande mestre estava atirando através do vazio do espaço tão rapidamente que em apenas 10 minutos ele atravessou a distante sétima estrela celestial e chegou ao local exato onde o mundo dos magos estava, ou onde costumava estar.
Seu rosto ficou preto enquanto ele varria sua energia ao redor, ficando ainda mais sombrio quando descobriu que onde o mundo dos magos costumava estar, as flutuações das energias espaciais fluíam livremente, mas o próprio mundo estava faltando. Estava faltando junto com o grão-mestre Lu, que estava aqui há alguns dias com alguns discípulos. Seu olhar tornou-se cada vez mais azedo à medida que ondas douradas do destino começaram a se espalhar pela área, sua essência utilizando ainda mais um número monstruoso de linhas do destino enroladas em torno de seu corpo envelhecido. Eles pareciam intransponíveis, já que mal se conseguia perceber que seu número definitivamente ultrapassava 1 milhão, se não mais. Ele utilizou a habilidade absoluta para tentar decifrar exatamente o que havia acontecido aqui e quem estava envolvido, mas surpreendentemente descobriu que não conseguia nem mesmo uma aparência de conhecimento sobre o envolvido, nem conseguia localizar nada sobre seu destino. Tudo o que encontrou seu olhar atento foi um vazio de escuridão, onde ele também viu jatos de luz brilhante. Seu olhar continuou a ficar cada vez mais arrepiante com o passar do tempo, logo sentindo a chegada de numerosos Prime Worship.ips e outros grandes mestres celestiais enquanto todos cercavam onde o mundo dos magos costumava ser, seus olhos quase saltando das órbitas oculares, já que o local onde um deles caiu, estava realmente desaparecido. Eles olharam para o líder grão-mestre Ramiel porque não sabiam como se mover, porque simplesmente algo assim nunca havia acontecido antes. Nos últimos 1000 anos após a Guerra dos Justos, nenhum único grande mestre caiu nas mãos das forças inimigas, muito menos foi assassinado. Então, quem exatamente foi corajoso o suficiente para matar um grão-mestre, e quão poderosos eles eram para que todo esse grupo de celestiais não conseguisse descobrir nada sobre eles? Fim do capítulo. Capítulo 435 Uma declaração. O grão-mestre Ramiel flutuou no vazio do espaço enquanto olhava para o terreno vazio onde o mundo dos magos costumava estar, numerosos pensamentos flutuando em sua mente enquanto alguns estavam na vanguarda. Ao olhar para a situação à sua frente, várias coisas lhe vieram à mente, mas a maior delas foi uma ocorrência semelhante de tal evento quando se tratava de um grande mundo que já foi destruído no passado, e por seus comandos como bem. Um grande mundo que tinha a capacidade de viajar pelo espaço, segurando um item amaldiçoado que desafiava as leis universais e aumentava o caos. Eles haviam enviado a ordem para que este mundo fosse destruído há muito tempo, então esta ocorrência não deveria estar ligada a isso, mas os tesouros amaldiçoados daquele mundo poderiam ter caído nas mãos de outra pessoa. Ele continuou a pensar, pois sua expressão era de ira, mas não era pela razão que muitos estavam pensando. A morte de um grande mestre foi uma grande perda, sim. Mas a perda ainda maior foi o tapa na cara quando um inimigo realmente atacou os celestiais. Os olhos do grão-mestre Ramiel brilharam enquanto ele combinava os muitos pensamentos em sua mente, pensando em maneiras de obter os melhores resultados deste evento. Ele olhou para os celestiais ao redor enquanto pensava sobre o recente estado de coisas, um brilho perigoso aparecendo em seus olhos que ninguém poderia prever enquanto ele falava com uma voz desconexa. Isso é uma afronta à honra dos celestiais, já que os covardes realmente pensam que podem atingir e tirar a vida do nosso povo. Seu olhar estava frio enquanto ele olhava para os grandes mestres em Prime Worship.ips e outros que flutuavam com raiva no vazio do espaço. Aqueles que fizeram isso são inimigos dos celestiais, e nesta nossa ampla galáxia novos, só temos um único inimigo. O choque percorreu as mentes dos grão-mestres ouvintes quando eles logo perceberam onde as palavras deste grão-mestre líder na 7ª estrela celestial estavam dizendo. Nossos inimigos são os covardes escondidos na expansão negra e aqueles que dormem na expansão letalis. Estrondo. As linhas do destino que cruzaram o ponto de 1 milhão vibraram fortemente no corpo do grão-mestre enquanto seu corpo adotava uma aura sagrada. Exteriormente, ele tinha uma expressão sagrada e irada, enquanto interiormente, ele sorria por ter encontrado a maneira perfeita de trazer resultados imensos na forma de aumentar seu poder e influência, bem como ser aquele a ganhar mais influência e aumentar seu destino. Linhas no final de tudo.
Hoje, devido às suas ações covardes aqui, eles efetivamente declararam guerra. A essência do destino retumbou um evento singular que impulsionaria uma sequência de eventos em direção a um futuro terrível. Os grão-mestres ao redor assistiram à peça que Ramiel estava representando enquanto seus olhos brilhavam, embarcando no trem instantaneamente. Uma declaração de guerra. Devemos vingar o grão-mestre Lu. Devemos trazer ordem a todo esse caos. Guerra, guerra, estrondo. Um largo sorriso apareceu no rosto do grão-mestre Ramiel enquanto assistia à cena. Ele não se importava se o assassino deste grão-mestre era um ser que obteve a arma amaldiçoada de um mundo que eles destruíram há muito tempo. Ele não se importava se os ratinhos da expansão negra estavam envolvidos ou não. Tudo o que ele queria era usar este evento para aumentar ao máximo sua influência e a influência dos celestiais, desencadeando o conflito que todos sabiam que estava por vir, mas ainda não haviam encontrado a centelha certa para isso. O assassinato de um grande mestre era tudo o que ele precisava para usar como desculpa para pintar os seres de Dark Expanse como seus inimigos mais uma vez e iniciar o processo gradual de uma guerra que influenciaria a vida de trilhões. Os céus brilhavam dourados quando as linhas do destino já haviam começado a descer sobre o grão-mestre Ramiel antes mesmo de ele se mover para propagar ainda mais sua própria campanha. Seu rosto brilhou com o esplendor de uma aura sagrada enquanto ele falava para os celestiais que assistiam. Pela ordem e equilíbrio de nossa galáxia novos, que comece a guerra contra esses selvagens. Rugidos retumbantes de afirmação o encontraram como se no local onde costumava estar um mundo primordial, um dos iniciadores de uma guerra terrível começou. Em outro local, um mundo primordial se deformou perfeitamente através de vastas distâncias e apareceu perto de um painel azul, um esplendor de essência ainda aparente em todo o mundo. Noah, que estava dentro do mundo, sentiu a descida de numerosas linhas do destino e partículas do caos, seus olhos brilhando enquanto parecia que suas ações haviam provocado algo ainda maior do que ele pensava. Ele não se preocupou, pois planejava fazer o que fez hoje várias vezes ao longo dos próximos dias. Ele planejou expandir os mundos conectados do número baixo que ainda estava abaixo de 10 e multiplicar isso tanto quanto possível enquanto treinava em duas leis supremas, enquanto seu corpo principal se movia no reino celestial para obter ainda mais tesouros. Quando começamos o processo de criação do reino, uma pergunta que teria assustado qualquer ser conhecedor foi ouvida na mente de Noah, o sistema planetário trazendo o tópico de algo que estava olhando muito para Noah, enquanto Noah tinha um olhar pensativo. Assim que tivermos os requisitos adequados para criar algo pelo menos equivalente aos reinos infernais, podemos construir isso de forma constante. Noah respondeu calmamente enquanto ele próprio estava ansioso por este evento, a informação que ele ganhou do título de Lorde Infernal permitindo-lhe saber exatamente o que ele tinha que fazer para atingir exclusivamente o objetivo de criar um reino, algo que raramente ocorria, e especialmente raro que haja um ser singular que tenha causado isso. Mas por enquanto, ele gostou da conquista de se conectar ao mundo dos magos, seu olhar sobre os habitantes deste vasto mundo que em breve uniria suas forças enquanto ele se preparava para enviar alguns seres para administrar adequadamente este mundo. Aquele que estava na vanguarda e se movia incansavelmente nas últimas semanas era o Guardião do Sangue, que continuava a supervisionar o antigo mundo do sangue e a monitorar o progresso dos vampiros que Noah criou, mas este guardião era versátil em suas habilidades e não deveria ter problemas, olhando para alguns outros mundos. A figura do clone desapareceu quando ele repetiu o que fez agora em mais alguns mundos, permanecendo fiel ao seu objetivo de simplesmente anexar mais mundos para manter sua supremacia sobre-humana. Fim do capítulo. Capítulo 436, Avanço rápido. Enquanto seu clone se movia para aumentar os mundos conectados, o corpo principal de Noah estava atualmente em uma ampla sala de treinamento da Torre de Vigia Celestial que ficava entre a fronteira que deixava para trás os Behemoths do Fogo e tinha os Behemoths do Caos que estavam localizados mais longe.
A aura do destino era abundante na sala em que estavam enquanto o grão-mestre Vredral estava na frente deles, suas mãos liberando a essência quente do destino enquanto ele acalmava a aura instável em torno de Noah e Athena. Isso mesmo. O nivelamento de poder que o grande mestre estava fazendo Noah e Athena finalmente estava se concretizando, já que esses dois seres que continuaram a receber materiais e núcleos dos Behemoths do caos estavam finalmente rompendo com força para o reino de expansão de domínio. Os recursos e tesouros que teriam ido para múltiplas equipes de exploração de elite e grandes mestres celestiais foram dados aos dois seres com destinos nobres, suas forças sendo aumentadas a uma taxa raramente vista à medida que eles rompiam fileiras que normalmente levariam anos até mesmo para gênios. O grão-mestre Vredral não teria continuado a empurrar seus reinos para cima com força se seus corpos mostrassem alguma instabilidade por não serem capazes de lidar com a rápida ascensão, mas Noah não mostrou problemas, enquanto Athena mostrou apenas pequenas instabilidades. Depois de passar por inúmeras batalhas contra os Behemoths do caos, sua rápida ascensão só se solidificou à medida que eles avançavam para o próximo posto com facilidade. Em suas mãos, os últimos núcleos do reino de expansão de domínio desapareceram em pó enquanto seus corpos ressoavam com poder, a força única de um domínio que só estava presente neste reino começando a envolver seus núcleos ao serem tocados em um nível que teria levou uma quantidade significativa de tempo para conseguir com meios normais. Bom, mantenha-o estável e manifeste o domínio em torno de suas origens, isso permitirá que você entre de forma estável no reino de expansão de domínio. O grande mestre disse gravemente enquanto seu poder continuava a descer sobre seus corpos e ajudá-los, mas alguns minutos se passando antes que uma mudança começasse a ocorrer primeiro em Athena, um brilho dourado envolvendo-a enquanto ela se transformava em um ser vestido de luz dourada. Uma expressão de êxtase apareceu no grande mestre, o sorriso se tornou ainda maior quando exatamente a mesma situação aconteceu com seu outro aluno, os dois estabelecendo com sucesso domínios em sua origem quando a poderosa aura do reino de expansão de domínio começou a vazar deles. Haha! Um olhar orgulhoso estava no grão-mestre Vredral enquanto ele olhava para seus alunos fantásticos, Noah retornando um sorriso animado enquanto ria em sua mente, esses celestiais não sabendo exatamente quem eles acabaram de ajudar a avançar no reino. Ele e Athena receberam tantos núcleos de domínio que ele poderia ter alcançado o nível alcançado alguns dias atrás por causa da suavidade que o sistema planetário lhe permitiu absorver núcleos, mas ele esperou até que a irmã sênior que sempre esteve à sua frente para romper antes que ele mesmo fizesse isso. Neste momento, ele teve que agradecer sinceramente aos celestiais que lhe concederam uma quantidade tão grande de tesouros e aumentaram sua classificação rapidamente. Pela primeira vez em muito tempo, sua classificação avançou antes de ele atualizar suas habilidades. Muitas de suas árvores de habilidades atualmente permanecem no nível da alma, o que exigirá que o clone passe algum tempo fora de sua programação planejada no espaço de tempo, aumentando as proficiências das habilidades antes que possam avançar. Isso seria para mais tarde, porém, sua atenção atualmente voltada para o alegre grande mestre com quem ele estava no mesmo reino. A única coisa que falta são algumas centenas de milhares de linhas do destino que ele se viu alcançando não muito tempo depois. Gênios incríveis, de fato. Vocês trabalharão para estabilizar seu novo reino nos próximos dias antes de podermos partir novamente. Eu queria que seu poder fosse o mais alto possível antes de você começar a se juntar a qualquer escaramuça da guerra que se aproxima, mas... Seu olhar de alegria tornou-se difícil enquanto ele continuava. Acabei de receber a notícia de que o grão-mestre Lu da nossa 7ª estrela celestial foi assassinado, e a expansão negra é a culpada. Esta é uma declaração de guerra. Os olhos de Noah se arregalaram ao ouvir isso, seu clone que já estava localizando outro mundo para formar uma coleção também parando surpreso ao ouvir os resultados chocantes de suas ações. Noah sabia que, no máximo, os celestiais conectariam o desaparecimento do mundo dos magos à tecnologia do mundo perdido da Atlântida que destruíram há muito tempo, mas nunca seriam capazes de descobrir exatamente quem estava envolvido, já que ele estava habilmente guardado,
pelas técnicas do destino e do caos. No entanto, de alguma forma, os grão-mestres atribuíram a sua própria morte à expansão negra, em um esforço para usá-la como uma das desculpas para iniciar a guerra. Uma guerra entre forças tão enormes não começou e terminou em um dia, onde mesmo a campanha de guerra que os celestiais realizaram na Guerra dos Justos há mais de 1000 anos, a guerra durou dezenas de anos enquanto os celestiais ganhavam mais território e poder. Esta guerra que estava prestes a começar não terminaria em alguns dias ou meses, os seres envolvidos eram muitos e muito poderosos, onde até Noah sabia, depois de ganhar sua explosão de conhecimento, que isso poderia levar anos. Mas, tudo isso sem ele na foto. Se ele realmente tivesse uma mão para jogar nesta guerra enquanto aumentava seu poder. Ele manteve seus pensamentos para si mesmo enquanto olhava para Athena, as memórias do grão-mestre Lu o deixando saber que havia uma conexão entre eles. Athena olhou para o grão-mestre com uma expressão de raiva antes de falar. Grão-mestre, eu sei que nosso aumento de força tem ido contra a ordem natural, onde a taxa simplesmente não está de acordo com a norma. Mas como nossa força nos permitirá trazer ainda mais ordem, terei prazer em continuar aumentando meu poder, e eu sei que o irmão mais novo Crixus fará o mesmo. Ela tinha um olhar valente no rosto enquanto continuava falando. Nesta guerra em grande escala, os seres no nível de domínio serão de grande utilidade, mas aqueles de níveis mais elevados serão os verdadeiros decodificadores da guerra. O que podemos fazer, grão-mestre, para obter tal força antes que os conflitos comecem? Aspas. Inesperadamente, Noah não viu a reação que esperava de Athena quando ela perguntou diretamente ao grão-mestre Vredral como aumentar ainda mais seu poder, o velho olhando para eles com olhos brilhantes e respondendo. Eu ia mencionar isso para você depois de estabilizar seus reinos e estar pronto para seguir em frente, mas... Como existem numerosos celestiais poderosos que são existências especiais ou com destinos nobres, os recursos foram igualmente decididos até agora e estão ficando mais escassos. Isso é ainda mais verdadeiro para os recursos que são úteis para os seres no reino de expansão de domínio. O grande mestre falou sério enquanto Noah considerava suas palavras sobre recursos que poderiam ajudar alguém no rank domínio. É preciso saber que o grão-mestre estava no auge desse mesmo posto e nem mesmo ele havia conseguido avançar. Quaisquer que sejam os recursos que seriam úteis para ele e Athena, também seriam úteis para o grão-mestre. Mas este homem idoso nem sequer mencionou isso, pois parecia concentrar toda a sua atenção nos dois. Os recursos para ajudar um ser no reino de expansão de domínio são escassos, mas isso não significa que não existam. Mas por causa de sua raridade e do fato de haver tantos seres qualificados neste reino que precisam desesperadamente de tais tesouros para aumentar seu poder, algo precisa ser feito para determinar quais existências especiais ou estar com destino nobre possuem maior potencial e são mais merecedores de tais tesouros. As palavras do grão-mestre foram explosivas, Noah e Athena ouvindo atentamente enquanto esperavam para ouvir exatamente o que os celestiais tinham reservado. Como eles determinariam quem é mais merecedor de tesouros que fossem úteis até mesmo para o mais poderoso dos grão-mestres? A resposta estava na forma de batalha. Fim do capítulo. Capítulo 437 para ser comparado com existências especiais. Os que decidem a direção da guerra são os seres mais fortes, com os jogadores no ranking mundial ou nas classificações acima sendo os que decidiram quais batalhas venceremos ou perderemos. Noah ouviu atentamente enquanto o grande mestre continuava, sua mente indo em direção ao nível de cultivo que o grão-mestre mencionou já sabia o que estava acima do nível mundial. Depois de estabelecer um domínio para cobrir sua origem, o próximo estágio foi o reino mundial, pois eles fundiram seu domínio ao seu núcleo, sendo capazes de trazer à tona um poder que poderia destruir mundos pequenos ou grandes. Após o estágio mundial, alguém embarcaria no caminho para fortalecer sua origem como se estivesse formando um mundo em seu centro, o reino acima deste sendo chamado de Reino do Forjamento Estelar.
Especialistas neste reino legitimamente tinham a força de uma estrela vibrando no centro de sua força, Noah sabendo que os lordes infernais de nível intermediário ocupavam este nível, bem como alguns dos grão-mestres mais poderosos. Acima do reino do forjamento estelar estava o reino onde os especialistas estavam no topo do poder nesta expansiva galáxia Novos. Era o reino onde era preciso destruir a própria estrela que eles forjaram e que estava no centro de sua origem, permitindo a explosão de a estrela moribunda para formar o próximo estágio depois desta, nebulosa. Uma nebulosa era uma nuvem gigante de poeira e gás na vastidão do espaço, e foi nesta nuvem de poeira e gás que novas estrelas se formaram. Os especialistas do reino da nebulosa eram aqueles que estavam no auge do poder, pois qualquer um deles poderia ter uma nebulosa que já gerava múltiplas estrelas, os níveis de força sendo amplos, já que o poder de fogo de tal reino era chocante até mesmo de entender. Até onde Noah sabia, o primeiro Lorde Infernal mais forte estava no reino da nebulosa, junto com os fundadores que estavam no topo dos celestiais. Mas foi apenas a isso que seu conhecimento o levou, ele sempre poderia estar errado. Ele parou de pensar em seus pensamentos enquanto continuava a ouvir o grão-mestre diante dele. Celestiais de rank mundial ou superior são tidos com grande estima, sendo uma das armas poderosas que podem até mesmo enfrentar o Lorde Infernal mais fraco se vários deles trabalharem juntos. Assim, qualquer tesouro que possa ajudar um celestial a dar um passo em direção ao mundo, a classificação é tratada com extrema importância. Tal tesouro existe em nossas mãos. É algo que está completamente fora do meu alcance e só será dado à existência especial mais promissora ou a um celestial detentor do título de destino nobre. Encontramos na região sul da Terra espiritual onde os behemoths do destino são abundantes, um tesouro que só conheço pelo nome, luminescente Rainbow Dew. Os olhos dos estudantes ouvintes brilharam quando um tesouro foi mencionado, algo que nem mesmo o próprio grão-mestre Vredral conseguiu colocar em mãos. Vocês dois têm a chance de obter este orvalho do arco-íris luminescente, mas somente se puderem provar que seu potencial e poder são maiores e mais merecedores do que outros seres em posição semelhante à sua, através da batalha. Para que todos vocês experimentem um rápido aumento de força semelhante ao das últimas semanas e entrem em um reino que lhes concederá o poder de fazer a diferença nesta guerra, vocês terão que lutar por isso. Noah pensou em muitas possibilidades, pois os tesouros abundantes dos celestiais continuavam a ajudá-lo grandemente, e esse tesouro que estava sendo alardeado pelo grão-mestre era aquele que poderia levá-lo a mais um estágio que lhe permitiria alcançar alguns dos monstros que ele estava enfrentando. Quem esperamos enfrentar, grão-mestre? Noah respondeu com a convicção que parecia dizer que eles fariam o que fosse necessário para aumentar seu poder. O grande mestre assentiu com um sorriso recebido enquanto continuava. Em um local a ser especificado em breve, uma batalha de gênios será realizada onde aqueles que participarem enfrentarão seres com destinos nobres e existências especiais que possuem habilidades inatas imensamente poderosas. Chegar ao topo deste torneio concederá a você alguns dos tesouros mais valiosos que coletamos nos últimos 1000 anos. Uma resposta retumbante soou na sala de treinamento em que eles estavam quando receberam a informação sobre como poderiam aumentar ainda mais suas forças. Athena se virou para olhar para seu irmão mais novo com um olhar determinado enquanto os dois acenavam um para o outro, virando-se, seus olhares para o grão-mestre enquanto respondiam. Não vamos decepcioná-lo, grão-mestre. Noah continuou a desempenhar bem o papel de um discípulo genial enquanto ainda mais oportunidades apareciam em seu colo. Quando a sessão de cultivo e informação com o grande mestre estava chegando ao fim, ele olhou para a mudança que apareceu no painel de estatísticas depois que ele entrou no reino de expansão de domínio. Noah Osmonte, título, S, Senhor Infernal, variante. Linhagem, Ons, progenitor vampiro, despertar. Linha, S, do destino, 162.735. Partícula, S, do caos, 135.234. Núcleo de origem, S, fogo 2. Domínio, S, água, espaço, destino, fogo, caos. Vitalidade, domínio, foco, força, domínio,
Lei S, água 11, espaço 8%, destino menos 1,6%, fogo 14%, caos menos 1,3%. Entre as muitas adições que continuaram a ser adicionadas nas últimas semanas, havia agora outra chamada domínio S. Incluídas nela, as leis que Noah estava cultivando atualmente estavam disponíveis, o que significa que se ele assim escolhesse, ele poderia liberar um domínio de qualquer uma dessas leis para pressionar seus inimigos. Quanto maior a porcentagem das leis aumentasse, mais poderosos os domínios se tornariam. Por enquanto, tudo o que ele precisava fazer era continuar o trabalho monótono de cultivar o destino e o caos, bem como fazer seu clone se mover mais uma vez no reino celestial em busca de uma herança que lidasse com a lei da água. Isso ocorreu porque as leis universais normais, como água e fogo, eram muito mais fáceis de serem levantadas, e Noah sabia que se pudesse repetir algo semelhante ao que estava fazendo atualmente, cultivando duplamente o destino e o caos, elevar as leis da água e do fogo deveria ser uniforme, mais fácil. Fim do capítulo. Capítulo 438. No topo de um dragão em busca de tesouros. Noah olhou para o grande mestre que deu a ele e a Atenas mais informações sobre a Batalha dos Gênios, onde eles teriam que enfrentar o terrível poder das existências especiais e serem semelhantes a eles com destinos nobres, a fim de obter em suas mãos tesouros que poderiam ajudar aqueles em a classificação do domínio. Por enquanto, seu corpo principal participaria deste evento que parecia um torneio, enquanto seu clone continuava a fazer o trabalho pesado. Neste momento, seu antigo clone de sangue formou uma conexão com um grande mundo que Noah achou viável em suas memórias. Os seres dentro dele não tinham muitas conexões e não eram de grande força. Muitos desses tipos de mundos vieram das memórias do imperador demônio Baal, que era muito ativo em atingir mundos médios e grandes enquanto expandia suas forças. Este mundo recente alcançou o objetivo de Noah de passar por 10 mundos conectados, os mais recentes sendo trazidos para perto de seu mundo natal através do uso de motores mundiais, com Noah lançando um véu mundial depois disso para esconder todos eles de olhares indiscretos. Esses mundos recém-adicionados nem precisavam ser identificados pelo nome ou qualidades únicas, já que nada disso importaria nas próximas semanas, pois ele logo planejava executar o grande plano de uma formação de reino. Tal plano tornaria nulas as identidades dos mundos. Seus olhos brilharam com esplendor à medida que o encontro com o Grão-Mestre avançava, obtendo posteriormente mais informações sobre os acontecimentos recentes onde o Grão-Mestre Lu foi assassinado e as ações resultantes que ocorreram depois disso. O Grão-Mestre líder da 7ª estrela celestial, Grão-Mestre Ramiel, já havia pedido formalmente permissão para mover seu batalhão, que era composto por numerosos primeiros Warship.ips e celestiais, em direção à fronteira entre a expansão das trevas e da luz, enviando-os como a força preliminar como eles iniciaram o que seria um longo período de guerra. Alguns celestiais se opuseram a isso, pois desejavam um período de preparação mais longo para mover ordenadamente todas as forças, mas ainda mais eram a favor, pois significava que poderiam começar sua conquista que levaria a mais influência sobre o destino de muitos seres muito mais cedo. O pedido do Grão-Mestre Ramiel provavelmente receberia luz verde em breve após ser passado ao Fundador. O que aconteceu depois disso apenas ficou gravado na história. Algo novo que surgiu no centro disso foi o comando preparado que seria dado aos seres poderosos da expansão primordial que se moviam no reino celestial. Eles seriam informados de que, para continuarem explorando e aproveitando os benefícios do reino maravilhoso, eles teriam que enviar um número específico de seres de seus mundos como soldados para lutar ao lado dos celestiais. Eles tiveram que lutar pela paz e pela ordem da expansão da luz que estava sendo perturbada pela expansão das trevas. Este comando causaria o influxo de milhões de seres na linha de frente na guerra que se aproximava, este conflito de atrito eventualmente beneficiando os celestiais, pois eles perderiam muito pouco de suas próprias forças com o passar do tempo. Assim, muitos esperaram pela aprovação para começar, Noah absorvendo ele mesmo todas as informações enquanto continuava a se preparar à sua maneira.
O mundo espiritual continuou a borbulhar com essência, inúmeras coisas sendo realizadas todos os dias pelo sistema que permanecia como o centro do mundo espiritual. A construção do espaço da lei da água já havia sido concluída em uma das 4 massas continentais do mundo espiritual. Noah realmente escolheu reduzir o espaço da lei do fogo para cobrir metade do continente, e para o espaço da lei da água cobrir a outra metade. Isso criou um ambiente único onde 2 espaços jurídicos opostos tinham uma barreira de 1 centímetro que os impedia de inundar o outro. Tudo isso foi uma preparação para a obtenção de uma nova herança na lei da água que permitiria a Noah realizar o cultivo duplo com essas 2 leis também. O antigo clone de sangue terminou de formar a conexão de outro mundo enquanto enviava inúmeras mensagens telepáticas para suas forças competentes para lidar com essa transição. Steel Mikhail e até mesmo Kazuhiko, que parecia nunca querer deixar o espaço de tempo que ele estava usando com extrema eficiência para aumentar suas proficiências sendo postas em uso. O clone se moveu sem descanso quando reapareceu no reino celestial, seu corpo atualmente pulsando com poder enquanto seu corpo principal entrava no reino de expansão de domínio. Quando isso foi combinado com seu avanço contínuo em 2 leis supremas, muitos seres sentiriam suas almas tremendo se ele não encobrisse a pressão do poder que ele liberou. Desta vez, o clone apareceu em uma região não muito longe do santuário, com o olhar voltado para uma determinada direção. Desta vez, não era o norte onde residiam os Behemoths do fogo e os Behemoths do caos, mas o sul onde se podiam encontrar os Behemoths da água e os Behemoths do gelo. Seu objetivo era procurar os tesouros e heranças aqui enquanto aumentava a eficiência de seu cultivo, ainda mais. Sua rápida ascensão nas partículas do caos e nas linhas do destino estava indo na direção certa, mas seu núcleo de origem do fogo permaneceu com uma progressão lenta onde até mesmo as leis supremas poderiam superá-lo em breve. Draco, volte. Ele enviou uma mensagem telepática para o gigante do fogo dracônico que estava se movendo no primeiro reino infernal para passar pelo portal e retornar ao mundo espiritual, a enorme fera se materializando na frente de Noah alguns segundos depois quando ele saiu do miniaturizado mundo. Estrondo. Mestre. A voz da fera enorme reverberou quando sua cabeça, que agora era várias vezes maior que a de Noah, avançou para cutucá-lo. O clone sorriu ao subir em suas costas largas e o dragão decolou para o céu. Seu tamanho agora chegava a quase 40 metros, Noah já retirando numerosos núcleos de seu espaço expansivo, para começar a nivelar o nível desta besta em direção ao reino do forjamento da alma. Então, ele tirou o maravilhoso mundo espiritual miniaturizado enquanto ativava o Caçador de Tesouros, uma erupção de essência saindo quando uma direção foi escolhida. Ele direcionou seus pensamentos para a capacidade de tentar direcioná-lo para o que queria, mas isso apenas o direcionaria para uma determinada direção, onde os resultados reais seriam difíceis de saber. Chá! A figura de um enorme dragão disparou através das árvores e vegetação fantasticamente brilhantes ao redor do reino celestial enquanto o clone de Noah continuava em direção ao sul destemidamente, seu coração ansioso por quaisquer tesouros ou heranças que esperavam por ele lá. Fim do capítulo. Capítulo 439 Crescimento, Tesouros. À medida que Noah seguia para o sul, suas forças propagavam várias áreas do reino celestial, já que seu poder aumentado apenas permitia uma cooperação mais eficiente e eficaz que derrubava gigantes com facilidade. Sem mencionar que seus próprios ranks e núcleos recentemente atualizados dos Behemoths do Soul Rank continuaram a fluir em direção às suas mãos. O benefício da habilidade, Guia Dourado, foi tão poderoso que quando eles enfrentaram os Behemoths do Fogo ao norte, eles poderiam derrubá-los muito mais rápido à medida que cada um deles continha uma sugestão da lei do destino em seus ataques. A maioria das forças agora estava se movendo ativamente à medida que as coisas ao redor de Noah se tornavam cada vez mais expansivas. Até mesmo o preguiçoso Barbatos se juntou à equipe de exploração da Ordem do Sangue enquanto sua própria legião especializada de mortos-vivos se juntava às lutas. Outros foram encarregados de gerenciar os mundos recém-adicionados ou de caçar Behemoths em busca de seus recursos, com esses recursos sendo transferidos para o mundo espiritual através do Pinguim Imperador, que possuía habilidades espaciais muito poderosas.
Esses materiais abundantes seriam então processados pelo sistema no centro do mundo espiritual à medida que eram forjados em itens na forja do ferreiro, poderosos conjuntos de armaduras e armas que tinham efeitos esmagadores sendo criados com facilidade. Atualmente, o número de conjuntos de juramento infernal manchados de sangue feitos a partir dos corpos de infernais era o mais numeroso, já que Noah simplesmente caçou muitos deles para obter seu título de Lorde Infernal. O conjunto Flameborn incandescente foi o próximo em produção à medida que mais e mais materiais de Behemoths de fogo foram obtidos. Esses conjuntos poderosos que tinham um bônus de 6 peças de uma habilidade de imolação que permitia ao usuário causar 1000% mais dano, sendo algo extremamente mortal. À medida que as forças de Noah gradualmente foram equipadas com esses itens aterrorizantes e os impulsos do Guia Dourado, seu poder estava se espalhando exponencialmente à medida que cresciam e se tornavam uma força poderosa. Não era apenas Noah que estava avançando rapidamente nas fileiras, suas forças também estavam acompanhando. Seu antigo clone de sangue continuou voando pela floresta mística do Reino Celestial, o jovem dragão Draco aproveitando o retorno à essência transbordante do reino enquanto quebrava a barreira do som para disparar na direção que seu mestre o direcionava em alta velocidade. Desacelerar. Noah enviou seus pensamentos adiante quando sentiu a flecha dourada do mundo espiritual começar a piscar. O dragão desacelerou e reduziu sua altitude quando Noah passou a ver o ambiente ao sul do Reino Celestial com mais clareza. Enormes árvores antigas com folhas azuis eram abundantes, com numerosos lagos que brilhavam com clareza e serenidade espalhados por toda parte. À medida que ele ampliava seus sentidos com o dragão avançando lentamente, ele podia ver rios caudalosos e ainda mais locais sendo áreas de terras congeladas onde ele até avistou um gigante de gelo. No sul do Reino Celestial, era possível encontrar Behemoths proficientes na lei da água, fossem eles simples Behemoths da água ou os Behemoths de gelo específicos. Rugido. A chegada de um Behemoth de fogo dracônico nos céus chamou a atenção de um Behemoth de gelo próximo, mas Noah o ignorou enquanto Draco continuava em direção a um determinado local, Noah seguindo a flecha piscante de perto enquanto apontava para um lago espumante e expansivo que estava cercado por árvores. Draco pairou sobre o lago cristalino quando Noah viu a flecha apontando para baixo, enviando seus pensamentos para seu animal de estimação enquanto Draco era transferido de volta para o mundo espiritual, a figura do clone atirando-se rapidamente em direção ao lago transparente enquanto ia ver apenas o que exatamente o recurso, caçador de tesouro, encontrou agora. Chá! Seu corpo perfurou as águas com facilidade quando ele começou a descer. O lago era muito profundo enquanto ele passava alguns minutos mergulhando e observando a área ao seu redor. Seu corpo estava cheio de habilidades secretas depois que ele mandou Draco embora para que ele não fosse descoberto facilmente se houvesse algo poderoso no lago, e seus sentidos já captaram um Behemoth da água nadando alegremente a alguns quilômetros de distância. Depois de alcançar o reino de expansão de domínio, Noah sentiu um nível surpreendente de controle de sua energia, já que o domínio que envolvia sua origem lhe permitiu sentir uma sensação de estabilidade que ele nunca havia experimentado antes. Ele viu que seu progresso no núcleo de origem do fogo aumentou ainda mais depois de alcançar o rank de domínio, vendo que os reinos mais elevados guardavam seus próprios segredos e surpresas para revelar enquanto ele continuava no futuro. Sua figura continuou descendo o lago por mais alguns minutos antes de se aproximar do fundo, a área ao seu redor ficando mais fria quando seus olhos se depararam com um chão frio e duro que brilhava com um brilho azul cristalino. Seus sentidos tentaram se espalhar por essa camada de terra para ver o que havia abaixo dela, mas ele surpreendentemente descobriu que não conseguia espalhar sua aura além dela, para onde quer que o mundo espiritual estivesse apontando, ainda desconhecido. Seus dedos bateram na terra quando ele descobriu que era um material extremamente duro, mas sua singularidade residia no fato de que mesmo um ser no rank domínio não poderia espalhar sua aura além dele. Noah escolheu o caminho menos destrutivo quando se tornou extremamente pequeno e diminuto através da origem única, usando seu tamanho muito pequeno e força imensamente aumentada para perfurar esta camada de terra única.
Não era nem tão grosso, seu corpo foi capaz de atravessar a outra extremidade em questão de minutos quando ele entrou no espaço escondido que ficava abaixo do chão congelado no fundo do lago. Seus olhos olharam ao redor enquanto brilhavam em uma cor azul, essa cor sendo refletida por tudo que ele estava vendo, como o lugar onde ele havia entrado, parecia ser uma enorme mina de estalagmite. Numerosos cristais estavam espalhados pela área, seus olhos vendo que o espaço não era tão grande, talvez do tamanho de um campo de futebol. Mas este espaço continha uma série de estalagmites cristais que brilhavam com um tom azul profundo, Noah sentindo uma congregação da lei da água profundamente enraizada em cada uma delas. Embora os cristais azuis fossem muitos, eles não eram a coisa mais atraente nesta caverna escondida. O que mais chamou a atenção foi que no centro deste lugar havia um cristal ainda maior em forma de coroa pontiaguda, com a maior parte das energias ao redor deste lugar reunindo-se em direção a ele. O olhar de Noah pousou neste cristal azul vibrante e denso quando algumas palavras surgiram diante de seus olhos. Material único, mesrandita água marinha. Seus olhos brilharam de compreensão quando ele pousou os olhos no primeiro material único que encontrou, seu objetivo de procurar uma herança que o levasse a outro tesouro, enquanto ele realmente se deparava com algo que poderia ser usado para refinar tesouros supremos, ou até mesmo criar um. Fim do capítulo. Capítulo 440 Materiais. Em uma área subterrânea iluminada de azul brilhante, estalagmites de cristal cintilantes expunham o brilho da área, enquanto a mais brilhante que ficava no centro tinha mais descrições surgindo gradualmente diante dos olhos de Noah. Material único, mesrandita água marinha, um material que reuniu abundante quantidade da essência da lei da água, conferindo-lhe o título de único. Pode ser usado para refinar tesouros supremos ou na criação de um na forja do ferreiro do mundo espiritual. O antigo clone de sangue de Noah realmente encontrou um material de grande valor em sua busca por uma herança, algo que vibrava com o poder da lei da água, um material que ele poderia usar para refinar o tridente do mar, ou possivelmente criar outro tesouro supremo. Seus olhos brilharam quando ele acenou com as mãos em direção a este enorme, material único, mesrandita água marinha, observando o desaparecer de seus olhos enquanto seu olhar se voltava para os numerosos outros cristais que não eram tão brilhantes quanto aquele que ele acabara de embolsar. Cristal de água, um cristal que contém a essência da lei da água, pode ser usado como material para refinar itens normais ou ainda mais refinado com o recurso bloqueado do mundo espiritual, Alchemy Hall, em Soul Jades. As estalagmites de cristal menos brilhantes eram cristais de água semelhantes aos cristais de fogo que ele havia obtido como materiais antes de seu primeiro Behemoth de fogo, mas ele notou as palavras descritivas adicionais adicionadas ao item, pois o sistema planetário sugeria uma característica que ele nem conseguia usar ainda. Você já é capaz de prever os possíveis usos dos recursos futuros do mundo espiritual. Ele perguntou ao sistema planetário e a resposta veio 1 milissegundo depois. Os véus de segredo para a ordem natural e a existência das coisas estão gradualmente se tornando mais finos à medida que reunimos mais informações e nos conectamos a mais mundos. Sua elevação a um senhor infernal nos concede acesso a um profundo banco de conhecimento que permite possibilidades bastante precisas. Colchete que fecha. O clone de Noah acenou com a cabeça quando ele foi lembrado da informação que faria muitos tremerem profundamente. Os poderes dos seres que estavam no topo desta galáxia novos eram tão aterrorizantes que ninguém jamais pensaria em se igualar a eles. Quando se depararam com seres que estabeleceram um domínio e depois entraram em um reino onde poderiam destruir mundos, e então foram ainda mais longe para forjar uma estrela inteira em seu núcleo antes de quebrarem esta estrela para formar uma nebulosa que poderia gerar ainda mais estrelas, muitos simplesmente fugiriam. Mas Noé recebeu esse conhecimento porque isso lhe causou medo no início, sim. Mas ele se lembrou de seu próprio poder e de quão rápido ele poderia subir na hierarquia em comparação com qualquer outra pessoa. Um exemplo foi como em apenas um período das últimas semanas, ele saiu do reino do vazio para o reino do forjamento da alma e agora mesmo entrou no reino de expansão de domínio. Que velocidade! Que gênio!
Com um poder tão avassalador por trás dele e sua própria confiança no futuro, ele não se via de forma alguma inferior aos seres que já estavam perto do topo. Ele saiu de seu devaneio enquanto olhava para os muitos cristais de água ao seu redor, agitando as mãos enquanto a vasta extensão que era do tamanho de um campo de futebol começava a ser esvaziada até que o brilho desaparecesse gradualmente. Cada cristal brilhante que tinha o menor brilho foi levado para o mundo espiritual como o lugar onde um tesouro foi deixado estéril, a figura de Noah trazendo à tona o mundo espiritual depois disso enquanto ele usava, caçador de tesouros, mais uma vez, outra flecha dourada aparecendo enquanto ele foi levado para outra direção mais uma vez. Ele desapareceu da árida área subterrânea enquanto se teletransportava para os céus, tendo finalmente alcançado o reino de expansão de domínio que permitia voar livremente no reino celestial. Mas, ele gostou ainda mais da sensação de voar em um enorme behemoth de fogo dracônico, então Draco reapareceu nos céus com uma presença trêmula quando Noah pousou de cabeça, um leve sorriso no rosto enquanto acariciava o enorme dragão que começou a deixar brasas, de chamas quando começou a disparar pelos céus. Em outro local, seu corpo principal estava em um alojamento caro dos celestiais no Sanctum, tendo retornado da região distante onde os behemoths do caos eram abundantes a fim de consolidar seu reino e em preparação para as batalhas entre existências especiais e seres semelhante àquele que tinha destinos nobres, ou assim afirmavam os comandos do grão-mestre Vredral. Seu corpo principal estava planejando a melhor forma de se mover dentro das fileiras dos celestiais para manter o máximo de benefícios, especialmente este tesouro conhecido como Orvalho do Arco-Íris Luminescente que até mesmo os grandes mestres no auge do reino de expansão de domínio desejavam. Ele estava pensando em como se mover enquanto ganhava todos esses benefícios, mas também estava pensando nos resultados gerais que queria obter desta organização. Seus pensamentos foram para Athena, outra figura que desempenharia um papel central nos eventos que viriam, pois neste momento ele havia como um esquema viável para jogar. Ele já havia se colocado na vida da princesa da guerra até que a guarda dela caiu completamente ao seu redor, e recentemente ele obteve ainda mais informações pertencentes a ela do grão-mestre Lu que ele derrubou no mundo dos magos. A informação era apenas um pouco da história, mas poderia ser usada para criar uma oportunidade incrível para o futuro. Então, enquanto seu clone continuava a se mover em busca de tesouros e no cultivo contínuo de leis, Noah estava atualmente tramando, e no centro do esquema estava a valente princesa da guerra. Na ampla sala em que estava, Noah virou a cabeça em direção à porta enquanto acenava com as mãos para fazer a adaga do tempo que girava lentamente na frente dele desaparecer. Nas últimas horas, ele estava usando o recurso Insight da adaga para analisar algumas possibilidades de como seu plano poderia funcionar, e estava um pouco confiante quando ouviu uma batida em sua porta logo depois. Ele repassou o plano algumas vezes, mudando o que estava vestindo enquanto também usava origem única, e então caminhou em direção à porta e abriu, pois na frente dele estava a própria princesa da guerra, seu rosto mantendo uma expressão vibrante como Noah viu em seu corpo. Ela estava adornada por um manto dourado único que significava apenas uma coisa, e era um tipo de status que poucos celestiais detinham na expansão da luz. Irmã mais velha, eles já lhe deram o título de grão-mestre. Noah sorriu enquanto falava com a princesa da guerra à sua frente, um esquema que seria um dos decisivos para alguns eventos importantes no futuro que começariam a acontecer neste momento. Ele não tinha feito nada nas últimas semanas enquanto estava perto da irmã mais velha, mas faria sua jogada hoje. Fim do capítulo. É principalmente a perda que nos ensina o valor das coisas, Arthur Schopenhauer.